Muito boa tarde, torcedor coral, começando aqui com o hino ferroviário. Salve, salve FAC, é o time dos maiorais, e é Ferroviário Atlético Clube, o dono das iniciativas. Muito boa tarde, eu sou o Carlos Emanuel. Mais um momento de bate-papo, mais um momento de conversa, de entrevista. A gente vai receber aqui um convidado que é da torcida do Ferroviário, um convidado que nos atendeu gentilmente, Luan Oliveira, do Bora Ferrão, já está aqui na área. Já vamos começar esse bate-papo nessa segunda-feira, dia 2, né, de novembro, dia dos finados. A gente está em casa, e quem está em casa nos acompanhando aí, nos dando esse prestígio, vai estar ouvindo esse bate-papo, vendo essa conversa que a gente vai ter agora. Primeiro, uma boa tarde, Luan Oliveira, bem-vindo aí ao nosso bate-papo no canal Bola no Rádio, para conversar um pouquinho aí sobre o Ferroviário. Muito boa tarde. Tá tendo. Oi, boa tarde, Luan. Tá ouvindo agora? Boa tarde, Carlos Emanuel, todo mundo que acompanha aí o programa Bola no Rádio. Prazer estar aqui batendo esse papo com você, falando de Ferroviário Atlético Clube. É isso aí. Vamos começar falando um pouquinho aí de como começou essa paixão aí sua pelo futebol. Quem lhe levou ao estádio a primeira vez, as suas primeiras lembranças, como começou toda essa sua ligação com o futebol? A minha primeira ida ao estádio, né, foi no Campeonato Cearense de 1998, lá Ferroviário Ceará. Meu avô me levou na ocasião. Foi paixão à primeira vista, né? A gente viu aquele movimento na arquibancada e as palavras que eram ditas ao redor do ambiente em que eu estava ali. Então, o lar, por si só, já era coral, né? E essa minha primeira impressão do Ferroviário Atlético Clube era assistindo uma partida, o movimento da torcida foi aí onde tudo começou. E foi logo depois, né? Pouco depois dos últimos títulos do Ferroviário, né? Eu até acompanhei 1994 e 1995, as duas últimas conquistas do Ferroviário. Chegou ao vice-campeonato 96 ali, né? Beliscou ali quase também tricampeão, e depois estamos tendo esse jejum, né, do Ferroviário de títulos estaduais, né? A gente está tendo aí muitos anos sem o Ferroviário ganhar, né? E você que é fotógrafo profissional, como é o seu trabalho aí nessa área que é de captar imagens? Como é que você faz esse trabalho? Antes de a gente começar a falar em si do Ferroviário, falar um pouco desse seu trabalho de fotografia também, que é interessante, né? Eu trabalho com mídia social, fotografia e vídeo desde 2010, por aí. Eu já saí da época de escola, já direção à faculdade, já sabendo o que é que ia fazer. E eu assim como um apaixonado por esporte, fui logo procurar iniciar na área esportiva. Fiz eventos de futebol, fiz eventos de luta também. E assim que começou, lá em meados de 2010, a gente começou aí fazendo esse trabalho. E tem alguma ligação assim com o futebol? A fotografia também tem alguma ligação com o esporte, no caso do futebol? Hoje em dia você trabalha com isso também, ou chega a fotografar nos estádios? Como é que é esse seu trabalho? Durante a Série C do ano passado, por exemplo, eu fiz questão de levar equipamento para o estádio para colher algumas imagens, mas o que mais me interessou foi a cobertura por parte da torcida, né? De captar a emoção do torcedor, seja ela em imagem ou em vídeo. Isso foi o que foi me prendendo a trazer o meu trabalho que eu faço no dia a dia
para dentro do que é a minha paixão, né? Que é o ferroviário e o futebol. Vamos falar um pouquinho aí justamente sobre isso, né? Você cria conteúdo ali na sua página do Bora Leão, né? Que é a página, que é a voz do torcedor coral. Bora Ferrão, quer dizer, opa, tem um Bora Leão também, né? Que a gente confunde lá do Damasceno, né? Exato. O Bora Ferrão, né? O Bora Ferrão, que é a voz do torcedor coral. Como é que você trabalha a criação de conteúdo nesse canal? Como é que você faz a voz? É só você sozinho que trabalha nesse canal? Tem mais alguém com você? Como é que tá esse trabalho? Mano, o Carlos, o trabalho do Bora Ferrão, ele é feito desde 2018. Ele foi lançado como algo que trouxesse proximidade da torcida, da arquibancada com o clube. Fazer aquele elo de ligação entre os dois. E de lá para cá eu tenho feito o conteúdo, tenho criado conteúdo, feito pesquisas, tenho aí feito parcerias com algumas páginas esportivas para estar colhendo o conteúdo, fazer aquela troca de figurinhas boa em relação a conteúdo. E eu costumo dizer que a gente nunca tá sozinho. Apesar de eu criar o conteúdo da página, a gente nunca tá sozinho. Tem aí as mídias independentes do Ferroviário, onde a gente tem um grupo e tem outras diversas páginas que criam conteúdo e a gente está sempre trocando informação para levar o conteúdo para a torcida. A gente vê que os olhares muito se voltam para aquelas duas equipes que estão na Série A, né? Existe muita gente fazendo trabalho, sites, podcasts, blogs. Existe também, além do seu trabalho, eu já acompanhei um pouco o trabalho do Almanac do Ferrão, né, que já também trabalha trazendo um pouco dessa história do ferroviário, mas ainda eu vejo ainda pouca informação ainda, relevante ainda, que eu acho que o ferroviário merece pela sua história, né? E no caso, você sente também essa falta de pessoas fazendo mais trabalhos como esse? Como você bem falou, historicamente, né, a imprensa, depois de 94, 95, a imprensa ela não deu a devida atenção ao Ferroviário Atlético Clube. Isso é opinião minha, visão minha, e de muitas pessoas que trabalham em meio do futebol. É claro que os outros dois times, Fortaleza e Ceará, eles tiveram a ascensão deles. Foi a partir dali de 95, de 96 em diante, eles criaram aí a hegemonia, mas o Ferroviário tradicionalmente é um clube que fez história em qualquer competição onde ele passou. Então, eu acredito sim que faltam pessoas que tragam conteúdo sobre o Ferroviário, apesar de nós termos a mídia independente, que é feita por torcedores dos clubes, como o Almanac do Ferrão, o canal do Ferrão, que é o canal do YouTube do Vladimir. Eu ainda sinto a ausência de pessoas que falem sobre o ferroviário na mídia de uma maneira geral. O Mundo Que Eu Sou citou aqui o livro do Ayrton de Farias, né? Tem esse livro do Ayrton de Farias que conta a história do ferroviário, tem a história do Ceará e do Fortaleza, né? São 3 livros que ele conta a história, não sei se também tem do Icasa. Ele faz uma coleção de livros, ele é professor, né, de história, então ele fez essa pesquisa, e o Ferroviário é um dos clubes. Inclusive, o jornal O Povo, ele fez alguns livros, alguns recortes, né, de histórias do Ceará, do Fortaleza, se eu não me engano, não sei se tem do Ferroviário, se você tiver, inclusive foi o Bruno Balacó, eu entrevistei ele fez o do Fortaleza, é um livro contando os 100 anos do Fortaleza, tem o livro dos 100 anos do Ceará, tem o livro do Castelão, agora me falhou a memória se tem algum livro do Ferroviário, não sei se tem da Fundação Demócrito Rocha. Está merecendo realmente um livro do Peixe também, do Tubarão da Barra, contando a história do Ferroviário, né? Assim, sobre o Ferroviário, né, tem também a questão do outro Instagram que você trabalha, né, que você gosta de muita pesquisa, que é Atrás do Gol, né? Eu andei pesquisando um pouco sobre a sua história e vi que você colocou lá informações, histórias de vários clubes. Aí vem um site, né? Como é que é esse projeto? A gente está colocando todas essas informações
fotografia, falando desse teu projeto também aqui atrás do gol, para também o pessoal conhecer um pouquinho da sua história, né? Então esse Atrás do Gol vai virar um site, se eu não me engano, vai falar... Eu vi você falando de vários jogadores históricos, trazendo ali biografia. Como é um pouco dessa história aí, desse projeto também? O Atrás do Gol ele é um projeto novo, ele vem sendo trabalhado já desde o início do ano, de 2020. Na verdade, ele é um projeto encabeçado por algumas pessoas do sul do país, que vai aí envolver redatores de todo o Brasil. Inclusive, nós temos aqui uma equipe que vai falar sobre os clubes do estado. Eu vou trabalhar aí como setorista do Ferroviário no site. O site ele consiste em ser não um fato jornalístico inicialmente, mas muito mais uma opinião de arquibancada. Vai ser o pensamento do torcedor em relação aos últimos acontecimentos do clube. Então, o Atrás do Gol ele vai começar ali com o perfil no Instagram, como já tem conteúdo lá. A previsão de estreia do site estava para hoje, aliás, ontem, dia 1º de novembro, mas por alguns problemas com a plataforma, ele ainda não pôde ser lançado, mas ele já está sendo alimentado e em breve todos os torcedores eles vão poder ter acesso a essa plataforma, onde eles vão poder lá se sentirem inseridos, né, dentro dos textos que ali são produzidos, porque é uma opinião realmente que vem da arquibancada. Importante, isso aí a gente vê que estão surgindo muitos portais em Fortaleza, por exemplo, tem o Futebol Cearense, muito bom, a galera lá, Futebol Cearense, que não é um portal ligado a um veículo de comunicação tradicional. A gente tem esses portais de torcida também, é uma forma de a informação chegar ao torcedor sem ser aquela informação tradicional. A gente entrevistou até o Newton Filho, no nosso programa do Bola no Raio do Facebook, né? A gente conseguiu entrevistar o Newton Filho, entrevistamos o Jardel, que foi um ídolo do Ferroviário. Então, acho que a possibilidade que está sendo grande na internet da gente poder chegar a mais pessoas, né? Sem esperar que a informação venha das redes de TV tradicionais, né? Agora, sim, falando um pouco do Ferroviário, 87 anos, né? Tubarão da Barra, que foi 9 vezes campeão cearense, a última em 95, como eu falei, uma vez da Taça Fares Lopes e uma vez campeão brasileiro da Série D de 2018, né? E a gente está esperando aí mais conquistas para o futuro do Ferroviário, né? O Ferroviário que já conquistou todos esses títulos importantes, né? Marca aí a história não só do Ferroviário, mas do futebol cearense. O que a gente pode esperar do Ferroviário aí para frente, né? Futuramente, nos próximos anos, tem alguns projetos. No Ferroviário foi sempre um formador de novos talentos, né? O que a gente pode esperar do Ferroviário daqui para frente? A gente, na verdade, de 2017 para cá, foi quando nós voltamos à elite do Campeonato Cearense, do futebol cearense, que nós montamos aquele time lá com Mimi, Maxwell Samurai, entre outros nomes, praticamente um time montado em uma semana no início daquele ano, e nós chegamos à final do Campeonato Cearense jogando a semifinal histórica, né, com o Fortaleza em 3 jogos, vencendo 1 e empatando 2. Aquilo ali nos trouxe de volta ao cenário nacional, que foi a partir dali onde nós conseguimos a vaga na Série D, posteriormente nós conseguimos uma vaga na Copa do Brasil, onde nós fizemos aquela campanha histórica eliminando o Sport em plena Ilha do Retiro. Então, nós estamos ainda em um estado de ascensão. O Ferroviário Atlético Clube hoje, de 2017 para cá, ele é um clube em ascensão. Estamos jogando pela 2ª vez consecutiva a Série C. Fizemos uma boa campanha em 2019 no primeiro turno, liderando quase que o primeiro turno inteiro, e tivemos aquela queda de rendimento em 2019. Esse ano começamos bem também e novamente temos uma queda de rendimento. Particularmente a torcida, é algo que a torcida quer saber, é algo que nos falta, ainda é muito ausente a questão de uma palavra dizendo o que é que está acontecendo desde o ano passado para cá, que quando chega num determinado momento de o time realmente se inserir entre os times ali que estão afunilando para a classificação, essa queda de rendimento. Mas,
eu falei como um torcedor realista, né? Mas como um cara que é apaixonado pelo clube, a gente espera sim que o Ferroviário ele chegue agora como passo principal a uma Série B. Isso seria bom tanto para a imagem da instituição, como entraria um recurso financeiro, cotas de TV, patrocinadores de grande porte, vamos dizer assim, e isso realmente revolucionaria a história recente do Ferroviário, tanto internamente como dentro do campo, fora, arquibancada, novos torcedores. Isso é o que a gente espera daqui em diante. Você falou sobre isso, aí eu me lembrei que realmente Ceará e Fortaleza na Série A, o Ferroviário no mínimo mereceria estar numa Série B. Já viu ali time do interior como o Icasa, né, chegar ali quase beliscando a Série A, não beliscou ali por pouco, naquela campanha histórica também do Icasa, o Verdão do Cariri, e o Ferroviário merecia muito estar numa situação melhor. Claro que a ascensão do clube passa também pela estruturação, né, da equipe, é um time também que não tem uma folha salarial muito alta, a gente tem que saber, como você falou, quem é que banca, quem é que está mantendo, quem são as pessoas que estão ajudando ao time do Ferroviário, mas se a gente for analisar, todos os times no Brasil, a maioria está endividada, com salários atrasados, e não todos são com situação tão boas, né? Então a gente, como o Ferroviário também pode não estar com situação 100% boa, os outros também não estão, né? Então, o Ferroviário ano passado, você falou, ano passado, a gente não sabe o que aconteceu com o Marcelo Vilar ter deixado o Ferroviário num projeto do ano passado, que estava ali com a campanha extraordinária. Ele deixou para assumir um São Caetano, que depois dispensou ele foi para outro time lá e foi dispensado também. Naquele momento, na minha opinião, né, eu sei que eu vou ouvir a sua opinião, mas eu achei que o Marcelo Vilar foi muito precipitado, ter deixado o Ferroviário, se vislumbrou com a oportunidade na vida, mas se fosse para um Palmeiras, para um Corinthians, para um Flamengo, eu ficaria calado, mas com todo respeito ao São Caetano, né, que já foi vice-campeão da Libertadores, mas não estava bem colocado, estava em segunda divisão do Campeonato Paulista, né, e o Ferroviário precisando dele, né, como é que você viu naquele momento a saída dele? A gente já tinha tido, em outra ocasião, uma saída dessa no meio de uma competição por parte do Marcelo Vilar. Então, quando nós não fomos pegos de surpresa, né? A torcida coral já tomou o choque de realidade, claro, por conta da campanha e do trabalho que ele vinha fazendo, mas realmente foi um choque bastante duro, porque dali vieram vários resultados negativos, né? Veio a troca de treinador, a gente sabe que quando o elenco está fechado com o treinador, as coisas tendem a fluir, e pela campanha que o Ferroviário estava fazendo sob o comando do Marcelo Vilar, eu acredito que se ele tivesse permanecido, nós teríamos nos classificado e teríamos sim brigado por uma vaga na Série B, olha lá se nós não tivéssemos conseguido o acesso. Na saída do Marcelo Vilar, vieram Leandro Campos e depois vem o ídolo da história do passado, que foi o Marcelo Veiga. Então foram dois treinadores que não encaixaram dentro do elenco que nós tínhamos, que por sinal era superior a esse que nós temos esse ano, até por terem jogado junto mais tempo, por terem uma bagagem até profissional, e a saída do Marcelo Vilar sim influenciou, acredito eu, entre outros fatores internos, que influenciou para que o Ferroviário não subisse na ocasião do Campeonato Brasileiro do ano passado. E o canal do Ferrão, estamos aqui acompanhando, mandar um abraço para a galera do canal do Ferrão, que está acompanhando nossa live, falar um pouquinho da história dos clássicos, né, que o Clássico da Paz, né, que conhecido como Clássico da Paz, que é o clássico entre Ceará e Ferroviário, né, mas que teve momentos ali que teve muita briga fora dos estádios, alguns anos atrás, né. Eu me lembro um momento histórico que eu fui assistir um jogo que foi uma pancadaria no estádio Presidente Vargas gigantesca. Mas é um clássico tradicional, né? Que foram 69 vitórias aí na história para o Ferroviário, 90 empates e 139 vitórias para o Ceará, né? Na história. E tem um clássico das cores, né? Que é o dos dois tricolores, né?
Ferroviário e Fortaleza, né? 97 vitórias do Ferroviário, 92 empates e 131 derrotas, né? Aí são dois clássicos diferentes, né? Um tricolor e um clássico entre tricolores e alvinegros, né? Muitas pessoas veem muito Ferroviário e Fortaleza semelhantes assim, né? Que um torce para o outro, não sei se é verdade isso ou é mito, que a galera geralmente o Ferroviário torce Fortaleza Ferroviário já não tem muito essa questão com o Ceará, né? Mas para você, como é que você vê essa questão e também desses dois clássicos aí, qual que você acha mais de rivalidade para você como torcedor do Ferroviário, né? Falando primeiro dos clássicos, eu acredito que um clássico mais emblemático são jogos historicamente contra o Fortaleza, até pelo histórico do meio dos anos 90 para cá. Nós temos ali tido embates, duelos realmente emocionantes contra o Fortaleza. Não que contra o Ceará nós não tenhamos tido partidas importantes ou até mesmo que fossem tão emocionantes contra o Fortaleza, mas eu acredito, até por conta de uma rivalidade entre ali o que é falado antes do jogo, entre torcedores, eu acho que o clássico mais emblemático é contra o Fortaleza. E em relação a esse lance de torcedor torcer um pelo outro e tal, é claro que o Ferroviário ele é um time, o meu avô costumava dizer isso, que é o único time que consegue ali unir duas torcidas para torcer para um time só. Só que assim, isso tem caído por terra, essa falácia, porque o Ferroviário ele tem, historicamente, e principalmente agora, pelo fato de estar em ascensão, ele incomoda muita gente. É o que nós costumamos falar. O Ferroviário, por mais que ele tenha oscilado durante muito tempo, isso eu trago uma opinião de arquibancada, ele já era muito incômodo. Não, nada contra a torcida tal, A ou B, mas eu creio que isso tem sido cada vez menos importante, né? Menos visto em relação a um torcedor de outro time torcer pelo Ferroviário. Mas ainda tem sim admiradores de outros clubes que torcem por um acesso, por exemplo, na Série C, da C para B pelo Ferroviário. E falando um pouquinho sobre a importância aí do sócio-torcedor, né, que é algo que todo clube precisa, né, aquele sócio-torcedor forte para poder manter o pagamento das despesas em geral, né? E no caso, como é que você está vendo essa questão no Ferroviário? Você acompanha? Como é que está esse processo de sócio-torcedor? Existe muitos sócios-torcedores aí ajudando o Ferroviário. E em relação à torcida organizada, também, né? Como é que está essa questão da torcida organizada? E fazendo esse parâmetro entre os dois, né? Qual a importância da torcida organizada, do sócio-torcedor, quem você vê com mais importância, né? O sócio-torcedor, ele foi reformulado um pouquinho antes depois, aliás, do título brasileiro. Ele foi reformulado, foi trazido aí pela diretoria de marketing, novos planos foram apresentados, com vantagens e tal, já pensando nas campanhas da Série C. Tanto que o departamento de marketing, em conjunto com o programa sócio-torcedor, ele lançou copos comemorativos de jogadores ídolos do passado, né? Isso foi muito interessante. Em relação ao engajamento do sócio-torcedor, nós sabemos que, apesar de a nossa torcida não ser tão numerosa como em anos passados, a torcida comprou, juntamente com o clube e o departamento de marketing, a ideia de ajudar o clube através do sócio-torcedor. Não tanto pelas vantagens. É interessante a vantagem ali de você pagar um plano mensal e ter direito a assistir, 4 jogos em casa, enquanto nós estávamos assistindo jogos dentro do estádio. É muito interessante. Mas é muito mais interessante você dispor do pagamento do sócio-torcedor para ajudar o seu clube do coração. Nós, no final do ano passado, nós tivemos uma baixa por conta do retrospecto final do time na Série C.
esse ano nós já tivemos o período de pandemia e crise do mercado, enfim, muita gente cancelou o sócio. Hoje nós estamos numa faixa de 900 a 1.000 sócios por aí, um pouco mais que isso até, não tenho acompanhado as últimas atualizações, mas até onde eu sei é mais ou menos por aí. E em relação às torcidas organizadas, a gente tem, né, as torcidas tradicionais, tem a a Ferrão e o Bonde Parque, que são torcidas aí que sempre estão presentes, cada coral, e elas têm certa influência em relação à torcida de modo geral. Por exemplo, uma situação delicada na tabela e nós já estamos falando num articulação, pensar em prol do clube, numa maneira em que nós possamos, no nosso direito, nos manifestar em relação a pedir melhorias, tanto dentro de campo como fora. São coisas que os movimentos e torcidas organizadas do Ferroviário que aí estão têm sim certa influência. E o Guerreiros de Jeová, a torcida precisa se unir ao clube nesse momento, é verdade. O Gabriel 4567 Santos está tendo vagas para o Sub-13 do Ferroviário, aí é com o pessoal do departamento de futebol do Ferroviário, né? Departamento da base do Ferroviário. Resistência Coral, a simpatia dos torcedores do Ceará e Fortaleza acaba quando o Ferroviário ameaça a hegemonia deles, ameaçar, né, a hegemonia deles. É verdade. E a gente espera que o Ferroviário chegue a esse momento de crescimento, né? O Vladimir fala o seguinte: a torcida está triste, chateada, mas ainda acredita na classificação. Aí eu ia perguntar a você, a gente até falou sobre esse assunto, mas está aqui, era essa questão mesmo da imprensa, que a gente já falou um pouco sobre isso, não dá muita visibilidade ao Ferroviário, né? Aí eu ia fazer essa pergunta a você, já dando um pouco a minha opinião, porque a imprensa não dá esse tratamento ao Ferroviário como dá o Ceará e o Fortaleza na mídia, né? Eu acho assim que como o último torcedor falou aqui, que vai ser a partir do Ferroviário mesmo conquistar dentro de campo, né? Quando o Ferroviário ascender, quando ele chegar a uma divisão melhor, numa primeira divisão, na Série B, chegar numa situação melhor, com certeza a visibilidade da torcida, da imprensa, para ele vai ser grande, né? Eu acredito que vai partir um pouco dele, claro, que mesmo assim hoje ainda falta esse olhar maior para o Ferroviário, porque a imprensa também pode ajudar nesse papel, né? Luan. Com certeza. Eu acredito que o Ferroviário, ele conquistando as oportunidades que são apresentadas a ele vai crescer em inúmeros fatores. Ele vai crescer dentro do campo, ele vai crescer na parte interna, reformas estruturais vão ser feitas, torcedores novos vão chegar, porque de 95 para cá, como nós estávamos falando, né, eu estava vendo de outro dia o título do Ferroviário, o último intruso na hegemonia de Ceará e Fortaleza. O Ferroviário teve ocasiões em que ele chegou nas finais do campeonato, mas ele conquistou o vice-campeonato. De 95 para cá ele não conquistou mais nada. Então, torcedores mais jovens, eles foram perdendo o gosto. Aquela questão dos destaques do Ceará, do Fortaleza está se destacando, terem alcançado acesso à primeira divisão. Mas a questão da visibilidade da imprensa em relação a isso, historicamente eu já falei aqui, nunca deu a atenção devida ao Ferroviário Atlético Clube, independente dele conquistar essa condição ou não de ser visto e de ser falado. Eu continuo dizendo que falta um pouco mais de interesse deles em relação a trazer fatos, por exemplo, para um veículo de TV aberta, um programa esportivo, para falar sobre o Ferroviário Atlético Clube. Hoje em dia, nós temos aí 30, 15 segundos de bloco para falar da semana do Ferroviário ou então do resultado do jogo. Então, eu acho que, na minha opinião, né, respeitando a sua, como você deu, o fato dele conquistar ou não essa condição não interfere
na imprensa dar mais espaço ao Ferroviário na mídia. Verdade, resistência coral. A imprensa sempre foi bajuladora do Ceará e do Fortaleza, inclusive motivada por interesses financeiros. O Guerreiros de Jeová, a questão do local de jogo conta muito, então a diretoria deveria convocar nesse momento a torcida para se unir, para ampliar o Elzi Cabral e fazer uma parceria para colocar uma grama melhor para os jogos. Essa questão aí, inclusive, o Ferroviário teve protesto, né, nessa questão de que o Ferroviário teve que jogar lá em Horizonte, né, não pôde jogar na Arena Castelão, não teve o direito de jogar como Ceará e Fortaleza, foi um pouco excluída, né? Como é que você vê essa questão também? Essa questão do Ferroviário colocar o próprio Elzi Cabral em condições viáveis de poder também receber a torcida, né? Como é que você avalia essa questão também do estádio? Foi um impasse que, querendo ou não, prejudicou, mas que ele não é o foco principal da queda de rendimento do clube. E eu falo isso muito porque no meio do Campeonato Brasileiro de 2019 foi se colocada essa mesma situação, onde inclusive o secretário de Esportes não queria fazer a alteração acho que era o jogo contra o Globo, ele não queria fazer a alteração do jogo, alegando que não foi respeitada as 24 horas de conservação do gramado. Só que aí já é uma coisa antiga, né? Como eu citei agora. E depois de uma fala do técnico Rogério Ceni, estranhamente, 2 dias depois, veio a decisão da CBF, que eu considero uma decisão arbitrária, e os fatos estão aí, que o Ferroviário ele tem o direito, como diz no regulamento do campeonato, que o clube tem o direito de mandar os seus jogos onde tem sede física, e ele foi simplesmente empurrado para Horizonte, num estádio que não apresenta condições, por mais que ele tenha recebido já os jogos do Floresta agora e recebido 2 jogos do Ferroviário, mas ainda assim ele não apresenta as condições devidas para a prática do futebol. Foi feito um vídeo lá pela comissão que representava o Ferroviário pouquinho antes do jogo contra o Santa Cruz, apresentou lá o estado do gramado, o estádio está sem refletores, a parte de acomodação e vestiário não possui a parte física ideal para que os jogadores se sintam confortáveis para fazer a preparação do pré-jogo. Então, o Ferroviário ele tem sido prejudicado também por essa parte. Para a gente foi um choque em relação ao tratamento da Federação Cearense em relação a um filiado seu, porque ficou muito subentendido de que ele trata com indiferença os seus filiados. A gente não viu um tratamento desse com Ceará e Fortaleza, por exemplo, né? E quando eles trouxeram essa imposição e arbitrariedade, tornou-se uma coisa muito mais extracampo, que foi onde a diretoria do Ferroviário se preocupou muito mais com o extracampo e esqueceu da parte de dentro do campo e a parte de futebol, propriamente dita. É verdade, eu concordo com você mesmo sobre isso, que balançou um pouco, mexeu um pouco com a situação do Ferroviário. Resistência coral. Quando enfrenta o Ceará e o Fortaleza, é perceptível que a imprensa torce contra o Ferroviário. Aí a opinião da resistência coral. E, Luan, sobre o campeonato cearense, né? Muito já se fala aí que os estaduais perderam um pouco o seu contexto, né? A sua graça, né? Muitos pensam no fim do estadual, né? O Ceará e o Fortaleza já pensam até botar o Sub-23 na competição do próximo ano. Não só porque já pensam nessa questão da maratona de jogos, porque a Série A acaba em fevereiro e o Campeonato Cearense já começa depois, né? Então talvez não tenha elenco suficiente, já vão dar férias para treinador, para comissão técnica,
Já o Ferroviário provavelmente já vai entrar descansado no Campeonato Cearense, com as equipes do interior também. O Ferroviário que tem essa competição ainda como um fator importante, porque o Ferroviário quer quebrar essa hegemonia, né, desde 95 não vence. Mas você, como torcedor, qual a importância que você vê dos estaduais? Estão pensando em acabar, reformular? Como é que você vê tudo isso? O estadual ele é importante no quesito classificação para um campeonato nacional, por exemplo. Os campeonatos estaduais eles dão as condições aos clubes a uma classificação para uma Copa do Brasil, por exemplo. Um clube não tão bem ranqueado no ranking da CBF, ele entra quando ele chega num vice-campeonato ou até ganha um campeonato estadual. Trazendo para a nossa realidade aqui, o Campeonato Cearense, ele já perde um pouquinho o foco e ele já tem uma certa disparidade quando Fortaleza e Ceará entram só no segundo turno. Você não vê isso no Campeonato Paulista, você não vê isso no Campeonato Carioca, no Campeonato Catarinense, no Campeonato lá do Rio Grande do Sul. Só nós temos essa inclusão dos outros dois clubes na segunda fase, ou seja, eles não brigam para cair. O rebaixamento é só na primeira fase, é um regulamento totalmente maluco, é um campeonato a tiro curto. Então, ou seria melhor ou reformular, na minha opinião, incluir o Fortaleza e o Ceará, mesmo com maratona de jogos, calendário, se tiver de botar o sub-23 dele ou não, aí já não é comigo, mas que reformulasse, que fosse uma disputa igual para todos os times participantes, não só para o Ferroviário, entendeu? Eu já vi treinadores aqui, como o próprio Luan Carlos, que acompanhou um trabalho pelo Atlético Cearense, e ele, certa vez, ele deu uma entrevista falando que era loucura dirigentes de outros clubes filiados à Federação Cearense concordarem com a ideia como essa, de ter na parte da regional do Campeonato Cearense. Chega a ser desleal justamente pelo que eu falei. Os que fazem e não brigam, não têm a condição a preocupação de serem rebaixados por conta do regulamento. Concordo com você realmente sobre isso. É uma questão realmente que deveria ser igual para todos. Se Ceará e Fortaleza não podem jogar com a equipe titular, botariam a equipe sub-23 na primeira fase, né? Não na segunda fase, porque há uma disparidade aí. Agora, falando um pouco de história, né? O Ferroviário foi o clube que já revelou aí jogadores como o Yarley, Jardel e tantos outros, né? A base coral sempre foi conhecida como forte, né? E no momento, quais são as estrelas que estão surgindo agora na base do Ferroviário? Você tem algum nome surgindo? O Ferroviário está usando a base, assim, na equipe principal. Qual é o futuro que você vê para a base do Ferroviário? E o presente, né? Porque o Ferroviário sempre foi revelador de craques, né? Emanuel, eu vou pedir só para que você repita a pergunta, porque cortou a conexão. Cortou, né? Dá uma boa tarde para a Débora Arruda. Boa tarde, meus amigos. A Débora Arruda, lá do programa Bola na Rede. Assim, não falar que o Ferroviário, como eu estava falando, o Ferroviário foi sempre um time que revelou craques como o Yarley, como o Jardel e tantos outros, né? Que você falasse um pouquinho sobre a base do Ferroviário no momento, né? Como é que está a situação da base coral, se a gente pode esperar novidades para o futuro aí do Ferroviário e para o presente também, né? A gente tem aí jogadores da base que foram inseridos já no time profissional desde a temporada passada, os destaques do Sub-17, o Pentecoste, o Índio, são jogadores que estão aí no elenco atual, são jogadores muito bons. A gente acompanhou o Campeonato Cearense da base no ano passado, tanto Sub-13, Sub-15, Sub-17 e o Sub-20. O Ferroviário ele foi destaque nas competições, ele chegou nas cabeças, não conquistou o título, mas ele ainda é sim agora agora menos, né? Mas antes ele era um clube muito mais formador do que ele é atualmente. A situação atual da base, por conta do problema de pandemia,
a base parou, né? O Ferroviário, inclusive, emprestou alguns atletas da sua base, outros foram incluídos aí no elenco principal, mas alguns atletas foram emprestados aí à base de outros times. Por exemplo, o atacante Arlonso, que até já jogou o Campeonato Cearense desse ano pelo time principal, fazendo uma partida, se eu não me engano, contra o Barbalha, no Wilson Cabral. Ele deu um passe para o gol. Está emprestado para o Ceará, para o Brasileirão de Aspirantes. Ou seja, mesmo que nós tenhamos atualmente, estejamos formando menos atletas do que em tempos anteriores, o Ferroviário ainda continua formando alguns atletas da base, revelando tanto para o clube Mandar. Tá. Mandar um abraço aí pro Oswaldo. Oi, pode falar, é porque às vezes está dando tá cortando aqui, a gente está dando essa interferência aqui na internet, mas um abraço para o Oswaldo Fontinelli, tá dando uma boa tarde aí, tá acompanhando esse bate-papo, né? Luan, falar um pouquinho sobre a Série C, né? Ferroviário que perdeu para o 13 da Paraíba, perdeu de 1-0, está em quinto lugar no Campeonato Brasileiro da Série C, Grupo A, está um ponto ali, né, do Manaus, ainda tem chance ainda. Os outros times, o Santa Cruz está com 30, Vila Nova com 24, o Remo com 23, estão um pouquinho na frente do Ferroviário, mas o Ferroviário na Série C ainda tem possibilidades, mas teve essa questão aí de muitos jogadores do Ferroviário terem sido dispensados, né? Inclusive, o Wesley foi dispensado aí do Ferroviário. A notícia é que ele ameaçou um companheiro do clube, né? Teve outros jogadores que foram dispensados, segundo o técnico Marcelo Vilar, porque eles não estavam se interessando no projeto do Ferroviário. Que confusão é essa na Série C? Dá para o Ferroviário ainda reverter a situação? Dá para ele ainda chegar? Você ainda acredita que dá para beliscar? Ainda faltam quantas rodadas aí para o Peixe ainda tentar conquistar a sua vaga? Ele joga na próxima contra o Manaus, justamente o time que briga com ele ali pelo quarto lugar, né? Né, Manuel, como você bem falou aí, a situação do Ferroviário na tabela, nós que somos torcedores, que acompanhamos o dia a dia do clube, a gente já tinha feito uma previsão de algum jogo ou outro tiraria o Ferroviário do G4. E agora nós temos no próximo jogo um Manaus que vem de 3 jogos sem perder, teve 2 vitórias e um empate agora no final de semana contra o Paysandu, se eu não me engano, no jogo fora de casa, foi não. É um time que o técnico do Manaus conquistou de volta a confiança dos jogadores, ou seja, o time vem embalado, e o Ferroviário aspirar coisas dentro da competição, eu creio que ele vai ter que fazer uma mudança de postura. E uma mudança que eu falo, teve agora a dispensa dos 5 jogadores, o Marcelo Vilar ontem deu as devidas explicações, explicando os jogadores, se tinha algum jogador insatisfeito dentro do elenco, retirasse, como foi feito, para que não contaminasse a gente. Mas eu, como torcedor, a minha opinião é que se quiser ter alguma chance de classificar, ter uma mudança de postura imediata, não só por parte dos jogadores, como da comissão técnica e até da diretoria. Nós problemas com questões de contratação. A gente teve muitos jogadores que chegaram aqui e não jogaram. Eu posso citar um caso para você do ano passado, que o Ferroviário fez algumas contratações, ele trouxe um time lá de Minas Gerais, ele trouxe o Juninho Potiguar e trouxe o Caio Will. Como a comissão técnica, depois ele apresentou já entrou em campo. Então, tem que ter ali uma mudança de postura, tanto com a técnica, dos jogadores e diretoria num conjunto, para que o Ferroviário alcance coisas maiores dentro da competição que ele quiser. Em relação
Manaus é um jogo de 6 pontos. Então, onde é o seu adversário direto, você não pode dar vacilo que é o mínimo possível aí à frente desse clube. Um empate já não é coisa vantajosa, até porque o Fluminense empatou ontem com o Botafogo e já encostou na tabela. Então o grupo A ele ainda está muito embolado, ainda tem muita água para rolar aí debaixo. É verdade, com certeza a situação ainda está muito aberta ainda, basta o Ferroviário se organizar, o Ferroviário colocar realmente os jogadores que estão mesmo afim de desenvolver realmente o futebol. Vamos acreditar, nada é impossível ainda, né? Talvez vencer o Manaus possa ser aí um divisor de águas, né? Para jogar o Ferroviário de volta à briga do campeonato, né? Eu queria que você falasse um pouco aí quais são os jogadores aí que você vê de destaque desses que sobraram no elenco do Ferroviário. Existe algum jogador que você ainda vê como destaque aí que pode ajudar a reverter essa situação na Série C? Nós tínhamos como destaque aí a peça importante que a gente perdeu, infelizmente, o Atlético Goianiense, que era o Wellington Rato. Foi uma peça que realmente, quando saiu, a gente viu ali que o elenco ele sentiu falta, né? Tinha uma certa dependência desse jogador. Mas do elenco que aí está, a gente tem aí como destaque o zagueiro Vitão, que é um cara que é muito voluntarioso, ele briga o tempo todo, é um cara que se multiplica dentro do campo. O Lucas Huck, que é o volante, ele, apesar de ele ter bastante em primeiro e segundo turno, é um cara também que é brigador, que chega e dá aquele ânimo para o grupo. Em termos de experiência, nós temos aí um cara que é muito bom de grupo, que é o Genivaldo, que é um atleta rodado, que teve a oportunidade contra o Remo e o Vila Nova, e por opção técnica voltou para a reserva, mas é um cara também bom de grupo. Mas nos grupos de torcida a gente fala que falta um jogador que tenha um perfil de ser, que é aquele cara que vai chegar no grupo e vai cobrar, que é aquele cara que tem voz ativa e fala o tempo todo com os companheiros dentro de campo. A gente enxerga que ainda falta de jogador com esse perfil para o elenco do Ferroviário. E como é que você vê a questão do Marcelo Vilar e do Newton Filho, né? Tem um técnico aí na frente do Ferroviário, muito experiente, e tem o Newton Filho presidente. Como é que você avalia essa situação do Ferroviário no momento atual? Quem é o principal personagem desse momento do Ferroviário, né? E como é que você vê os dois têm capacidade para tirar o Ferroviário dessa situação? Até brincando com outros torcedores, a gente sempre falou que parece que o Marcelo Vilar nasceu para treinar o Ferroviário, né? Historicamente ele fez campanhas boas pelo Ferroviário, inclusive conquistou um título nacional e trouxe um Fares Lopes, depois conquistou uma Taça dos Campeões em cima do Ceará. Ele fez aí, ele deu um acesso pro Ferroviário, mas ele é um treinador, por mais rodado que ele seja, eu enxergo que ele tenha parado no tempo, né? Em termos de estudos, ele tem a sua filosofia de trabalho, é um treinador experiente, que pode sim agregar a qualquer clube, mas eu parto do pressuposto de que não adianta ter um treinador bom com um elenco que tem os seus limites, entendeu? É difícil, porque, como eu falei para você na pergunta anterior, passaram por aqui diversos jogadores, a maioria não deu certo. Ano passado, o Newton deu uma entrevista falando que não tem uma bola de cristal, mas não precisa ter uma bola de cristal, entendeu? Para ter a percepção por mais que você enxergue alguns jogadores e traga eles como uma aposta,
Mas tem contratações pontuais que você pode trazer que vão fazer toda a diferença para um elenco. Então, como eu falei, se quiserem realmente aspirar a uma classificação para a Série B, ou então a chegada ali no quadrangular na segunda fase, vai ter que ter uma mudança de postura, tanto do Marcelo Vilar, como dos jogadores e como do presidente. Eu enxergo, assim, a gestão atual, diretoria do Ferroviário, ela fez muitas coisas pelo clube. É uma diretoria que foi campeã, que trouxe títulos depois de 26 anos de jejum. Mas, em termos de futebol, departamento de futebol, ainda há muitas deficiências em relação à contratação. A gente enxerga critérios malucos de contratação, porque tem cara que chega e não joga, tem cara que é trazido para cá e vem lesionado, como foi o caso do Romário Becker, que veio do Campinense e veio lesionado. É um grande jogador? Mas o cara não joga, o cara não tem sequência. Se eu não me engano, ele deve ter jogado 15 minutos contra o Santa Cruz. E só. Então, eu enxergo assim, essa deficiência no departamento de futebol. A figura do Newton Filho e a figura do Marcelo Vilar, no elenco atual, é um grande treinador e é um presidente que tem uma gestão que trouxe títulos para o Ferroviário. Mas para dentro da competição, Campeonato Brasileiro de 2020, se quiser pensar em acesso, em classificação para o quadrangular, tem que ter uma mudança de postura imediata. A mudança de postura é cobrar dos jogadores, trazer contratações pontuais, por mais que faltem ainda 5 rodadas para terminar a primeira fase, e tendo chances matemáticas, fazer ali 2, 3 contratações pontuais para contribuir e somar com o grupo, para ajudar. A gente vê que o Santa Cruz está sobrando nesse grupo, né? Com 30 pontos, aplicou 6-1 no Imperatriz. Agora o Imperatriz também, eu estava vendo aqui, o Imperatriz é o saco de pancada do grupo. Eu nunca vi uma equipe tão fraca como essa, está com 1 ponto só, né? São um empate e 12 derrotas. É um saco de pancada. O Ferroviário ainda vai pegar esse Imperatriz, né? Para a gente passar mais esses 3 pontinhos aí que o Ferroviário está precisando também. Não sei qual é a rodada, mas o Ferroviário vai enfrentar o Imperatriz, que seria já 3 pontos na sacola. Tem que arrematar essa vitória contra esse time. Vai pegar ainda, vou até olhar aqui na tabela, passando aqui a tabela, não sei se pega ainda. O Ferroviário seria bom, né? Pegar, porque o Imperatriz realmente está numa campanha terrível, né? Na Série C. Vai pegar o Imperatriz na 17ª rodada. Em casa ainda, pega o Imperatriz em casa. Mas aí o Ferroviário na Série C, torcendo que o Ferroviário consiga se classificar ainda. É uma oportunidade para o futebol cearense ter um time na Série B no próximo ano. Agora falando um pouco sobre os times do Nordeste na Série A. Você como torcedor do Ferroviário, mas também como amante do futebol nordestino, que eu acredito que como é que você vê a questão Ceará, Fortaleza, Sport e Bahia na Série A? Essas 4 equipes aí que estão aí se desenvolvendo aí na Série A, qual que você vê mais preparada? Como é que você imagina Libertadores, rebaixamento, Sul-Americana, dessas 4 equipes aí do Nordeste que estão na Série A? Diversos clubes a gente acompanha, assim, de certa forma, o futebol de uma maneira geral, né? Aí fazer um jogo internacional. Nós temos aí o Sport, que por mais que no início do ano no campeonato estadual brigou para não estar bem na tabela, está chegando, e por mais que tenha brigado 2 anos seguidos, um time que chegou em seus anos já chegou a conquistar grandes coisas, inclusive campeão brasileiro da Série A, né? Então, são times tradicionais que têm sim condições de chegar a competições internacionais, como Sul-Americana, Libertadores, desde que eles façam bons planejamentos e tenham aí no seu elenco jogadores que façam a diferença. A gente estava vendo outro dia o Esporte Clube do Recife, ele
tem aí um baita de um zagueiro que é o Maidana, que faz toda a diferença no grupo. É um líder nato, é um cara que se destaca, apesar de ser um zagueiro, é um cara de chegada lá na frente, organiza o time, tem boa saída de bola. Então, jogadores como esse, como o Maidana, como o Vina, que está aí se destacando pelo Ceará, o Gilberto lá no Bahia, tem o Wellington Paulista aqui pelo Fortaleza. Então são jogadores que são peças-chave, que fazem todo isso para um elenco. Agora, falando do futebol de uma maneira geral, o Rogério Ceni ele tem feito, sim, um excelente, e ele está colhendo os frutos de um planejamento. Se os clubes nordestinos tiverem planejamento, eles chegam nas cabeças desse. E outra coisa que eu ia falar em relação a Nordeste, é muito até por conta de ranking que eu falo da CBF, rankings estaduais. Eles abrem caminho para outros clubes do Nordeste chegarem em competições como o do Brasil, porque aumentando o número de pontos por cada federação, abrem novas vagas para os clubes do Nordeste entrarem e se engajarem na Copa do Brasil. É verdade. Agora, perguntando assim, se você não fosse torcedor do Ferroviário, você torceria para quem, né? Pergunta. E nos times aí do Sul e da Europa, você tem alguma preferência de clubes assim que você admira? Só repete, por gentileza, falhou um pouco. Oi? Deu para ouvir? Porque tá falhando aqui. A pergunta é sobre os times que você, se você não fosse Ferroviário, torceria para qual time? E dos times assim, do Sul do Brasil e da Europa, se você tem algum time que você admira, né? É muito difícil, mas eu creio que até por conta de influência dentro de casa, por exemplo, o meu avô, ele é torcedor do Ferroviário, mas ele tem como um segundo clube do coração, vamos dizer assim, o São Paulo Futebol Clube. Eu acho que essa identificação com ele seria um clube que despertaria o meu interesse. Como desperta, né? Oi, porque a conexão não tá tão boa assim. Oi, a conexão apenas tá ouvindo? É porque a conexão não tá tão boa, mas a gente tá tendo esse corte entre a gente, né? Então a gente tá conseguindo conversar bem, mas como nosso tempo, o Instagram já tá avisando ali que o nosso tempo já tá chegando ao fim, e eu quero agradecer aqui a presença do Luan Oliveira, do Bora Ferrão, né? Nós estamos inclusive fazendo a página do Bora no Rádio, do Bola no Rádio, do Bora Ferrão, fazendo esse bate-papo, essa conexão entre nós dois, fazendo essa dobradinha aqui. E esse espaço é para o torcedor do futebol cearense. Bola no Rádio é para a torcida Coral, torcida do Ferroviário, do Fortaleza, do Ceará. A gente queria agradecer muito, Luan Oliveira. Um grande abraço para você e para a torcida do Ferroviário como um todo, né? A de estar falando de Ferroviário Atlético Clube nas mídias sociais, agradecer aí a equipe Bola no Rádio de uma forma geral. A gente acompanha o trabalho de vocês, acompanha o conteúdo nas redes sociais, é muito bom. E esse espaço que vocês dão para criadores de conteúdo das mídias independentes do clube é algo muito importante, é algo enriquecedor, que agrega muito e traz coisas boas para o futebol em si. Então, fica aqui o meu agradecimento pela oportunidade. Espero estar aqui novamente em outra ocasião. É isso aí, pessoal. Um tchau, tchau. Até a próxima.